Olá, que a bondade de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos juntos meditar acerca de um assunto muito importante. A fé vista sob dois aspectos: a fé objetiva e a fé subjetiva. A fé é uma virtude de natureza espiritual e a fé é necessária para as nossas vidas. Ela é necessária no que diz respeito à salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Portanto, o pecador, ele é salvo no exercício da sua fé. Mas a fé também ela se torna absolutamente necessária na continuação da vida cristã, na santificação, no desenvolvimento, no crescimento. Portanto, uma vida cristã sem a fé, nós podemos dizer que se torna impossível. Então vamos lá, vamos pensar na fé a partir desses dois aspectos, porque a fé tem uma natureza complexa. Vamos, portanto, falar, em primeiro lugar, acerca da fé objetiva. O que vem a ser a fé objetiva? É quando nós abordamos o objeto da fé, ou seja, um princípio de crenças. É aquilo em que se crê. As Escrituras é o objeto da nossa fé. Nela está apoiada a nossa fé. Nela está revelada os princípios estabelecidos de Deus. Eu queria ler aqui um texto para você compreender o termo fé ligado a exatamente isso, à doutrina ou aos princípios cristãos. Em 2 Timóteo 2,18 nos diz o seguinte: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então, o texto diz que haviam pessoas que estavam pervertendo a fé de muitas pessoas da igreja. Perverter a fé nesse sentido é perverter a doutrina. Estavam ensinando uma doutrina errônea. Então, a nossa fé, ela tem esse sentido de princípio doutrinário, de princípios estabelecidos, né? Ou seja, nós temos a fé cristã, nós temos os princípios cristãos para a nossa vida. Princípios estes que são revelados nas Escrituras. Quando nós falamos deste primeiro nível da fé, nós estamos dizendo que esta fé objetiva, ela é a base racional para que seja estabelecida a fé como virtude. Então, é uma base racional, ou seja, é um conhecimento e em que nele a nossa fé e vida cristã será construída ou edificada. O segundo aspecto da fé é a fé subjetiva. É a fé exercida como virtude. É a confiança pessoal em Deus. É a nossa confiança em Jesus como nosso Salvador. É a nossa confiança em Deus no dia a dia, né? Quando passamos pelas tribulações, pelas dificuldades, nós confiamos em Deus, que Ele está presente em nossas vidas e sempre estará nos ajudando. Então essa é a fé exercida. Então quando nós cremos em algo que vai acontecer, nós estamos falando da fé subjetiva. É uma fé exercida. Mas essa fé subjetiva, ela está baseada na fé objetiva. Por isso que nós não podemos crer em qualquer coisa ou de qualquer maneira. A própria fé objetiva, que são os ensinamentos, a doutrina, é ela que regula também a nossa crença. Nós precisamos de ser regulados, porque senão a nossa fé ela não teria, na verdade, vamos dizer assim, princípios ou parâmetros iguais para toda a cristandade em todo o mundo.
Então é a confiança em Deus, é quando nós entregamos a nossa alma aos cuidados de Deus, é a nossa esperança, é o nosso relacionamento espiritual com o próprio Deus. Hebreus 11:1 nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, nesse segundo aspecto, a fé, ela tem muito a ver com o termo esperança. É aquilo que nós aguardamos, é aquilo que nós esperamos. Então, é a fé subjetiva. Então, nós vimos dois aspectos: fé objetiva, que são os princípios cristãos, sobre os quais a fé subjetiva ela é apoiada. E assim, nós vamos praticar uma fé equilibrada, uma fé que tem uma fundamentação racional, mas é uma fé espiritual, porque está de acordo com os ensinos espirituais. Nós precisamos analisar a nossa própria fé, se ela realmente está respaldada, sobretudo nas Escrituras. Deus te abençoe, um forte abraço.